Olá, Solange, muito Oi, bem-vinda. tudo bem? Tudo bem, Solange? Um prazer receber você aqui na Obrigada. live da Folha. Você que está numa nova empreitada profissional, né? Um novo rumo, né? Você que tem a carreira tão consolidada como uma jornalista aqui na região já durante anos, né? Em uma emissora que já tem tanto prestígio aqui na região, que é a TV Tribuna, e agora você está se alçando a voos maiores à política. A gente que é jornalista, me coloco nessa situação também, a gente sempre preza pelo bem-estar das pessoas, né, Solange? Isso. E ainda mais agora, e quando a gente tem a oportunidade de fazer um pouco mais, como é no caso da política, eu acho que é muito gratificante para a gente. Você não acha? Acho sim, porque é uma forma de ajudar as pessoas de uma outra maneira, né? Com o jornalismo, eu já ajudava as pessoas, né? Indo até elas, ouvindo, mostrando para as autoridades, chamando a atenção para um determinado problema e muitas vezes conseguindo resolver o problema daquelas pessoas. E agora eu vou para uma nova jornada, tentar ajudar de uma outra maneira. Muitos anos a gente ouvindo as autoridades sempre falando com as mesmas respostas, as mesmas desculpas. Muitas vezes a gente via assim que não é possível aquela resposta, é uma enrolação. Então, eu falei assim, por que não tentar agora ajudar de uma outra maneira, né? Já que a gente conhece tantos problemas, já que a gente tem esse olhar diferente para as pessoas, por que não tentar ajudar de uma outra maneira? E aí eu decidi, não foi uma decisão fácil, mas aí eu decidi, então, sair do jornalismo e ser pré-candidata a prefeita de São Vicente. Bem, Solange, e conta um pouquinho pra gente, né? A gente é acostumada a ver a Solange Freitas ali na TV e tudo mais, né? Solange está se alçando, mas será que a Solange está se aventurando? Mas quem é a Solange? Por que ela está trazendo isso para si? Fala um pouquinho de você, Solange. Qual a sua identificação com a cidade de São Vicente para querer participar desse desafio? Olha, são quase 30 anos de jornalismo que eu tenho, então quase 30 anos acompanhando os problemas de toda a Baixada Santista e do Vale do Ribeira também, mas especialmente da Baixada Santista das 9 cidades. Eu lembro, eu estava no último ano da faculdade, eu comecei na TV Litoral, eu lembro das reportagens que eu fazia com o prefeito Reis, que era o prefeito de São Vicente na época, já cobrava naquele tempo, lá quando era estudante ainda de jornalismo, mostrava, olha, de novo, o prefeito não está na prefeitura, porque era difícil encontrar o prefeito, as pessoas reclamavam muito, e eu ia lá e mostrava isso, já tinha essa cobrança em cima de problemas que aconteciam nas cidades da Baixada Santista e especialmente em São Vicente. Quando eu casei, eu e meu marido, a gente decidiu morar em São Vicente. Meu filho nasceu, a gente morava aqui em São Vicente, foi batizado, estudou no começo aqui numa escolinha em São Vicente. Depois a gente foi para Santos e eu voltei agora recentemente para São Vicente. Mas também, além disso, durante quase toda a minha vida, eu trabalhei em São Vicente. A TV Litoral, a sede em São Vicente. A TV Brasil, onde eu fiquei mais de 7 anos, São Vicente. A TV Tribuna foi quase todo o tempo sede em São Vicente. Recentemente, é que a sede da TV Tribuna foi para Santos. Então, tem muita história, fora os amigos, a diversão de fim de semana, que eu sempre vinha para cá, e outras coisas que a gente também fazia por São Vicente. Então, é um trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo. E, assim, por mais que eu não pensasse nessa mudança, um ano atrás eu diria que eu não faria essa mudança, por mais que eu não pensasse nisso, acho que a vida foi me levando para isso, né? Estou até no último ano da faculdade de Direito, né? No quinto ano. Sim. Termino no próximo semestre junto com a campanha. Não vai ser fácil, né? Mas a gente está aí na luta para terminar a faculdade e aí participar desse processo aí de eleições. Solange, eu acredito que o que levou você, ou sei lá, quem colocou os olhos em você, assim, vislumbrando você uma pessoa política, uma pessoa pública, talvez tenha sido mais ou menos pelo seu estilo de reportagem, sempre cobrando as autoridades, né? Ficou muito marcado ultimamente as suas reportagens lá na Ponte dos Barreiros, o que também traz essa identificação com São Vicente. Aliás, afinal, da onde veio o convite, Solange? E por que o PSDB? Então, olha, em toda eleição, o pessoal convida a gente, né? Vem eleição, é para deputado, é para prefeito, para vereador, sempre vem um pessoal convidar a gente. Mas, das outras vezes,
eu nem queria conversa. Eu falava assim, olha, não tem chance nenhuma de eu sair do jornalismo e ir para a política, não vou conversar sobre isso, nem começa a conversa, senão eu vou ficar brava. Então, nem dava espaço. Dessa vez, foi diferente. Mesmo tendo sido uma decisão em cima da hora mesmo, já quando o pessoal começou a olhar diferente para mim, e foi na Ponte dos Barreiros, foi o que combinou, assim, todo mundo me procurar, foi por causa da cobertura na Ponte dos Barreiros, mas antes disso, o vereador Igor Ferreira, que é do PSDB, já fazia uns 2 anos, ele ficava me enchendo a paciência, falando assim, olha, Solange, tu vai ser minha vice um dia. Eu falei, para de besteira, Igor, não vou fazer isso nunca. Você é a vice dele. Ele falava isso faz uns 2 anos já. Ele vinha, toda vez que me encontrava, Solange, tu vai ser minha vice. Eu falei, para de besteira, isso está me atrapalhando. E ele falava tanto, tanto, que muita gente acabou acreditando, estava até me atrapalhando no jornalismo. Eu falei, tu está me atrapalhando, vão acreditar, e eu não vou ser tua vice. E aí ele parou de falar sobre isso. Agora, para essa eleição, ele veio conversando comigo, teve o que aconteceu na Ponte dos Barreiros, né? Aí ele começou a conversar comigo, nessa fase da Ponte dos Barreiros. Mas aí não só ele. E aí, políticos de outros partidos, aliás, muitos partidos, vieram, me procuraram para eu ser candidata a prefeita por outros partidos e até outros me chamaram para ser vice. E aí, por que o PSDB? Vários motivos, alguns deles. É um partido forte que não ia sofrer interferência de outros grupos políticos, porque a gente sabe como é os conchavos, que podem acontecer em nível municipal, em nível estadual ou em nível nacional. Então, a gente sabe que os conchavos acontecem, eu podia até perder a minha legenda mais para frente. Então, era um partido que eu tinha certeza que um determinado grupo político não iria interferir. E se eu conseguir chegar lá, se eu ganhar essa eleição, aí eu vou ter um modo mais, digamos assim, um caminho mais fácil para chegar no governo do estado, já que é do mesmo partido do governador do governo do estado. Então, eu acho que sim, essa ligação que eu já estou tendo hoje com o pessoal do PSDB, do governo do estado, até por causa da pré-campanha e depois da campanha, eu acho que pode me facilitar lá na frente eu conseguir um caminho mais fácil em busca de verbas para a cidade de São Vicente, já que a gente vê que hoje o prefeito de São Vicente não tem uma boa relação com o governador, não tem uma boa relação com os secretários de Estado. A gestão anterior também reclamava dessa não boa relação também, dizia, e era outro partido, reclamava muito da relação com o governo do Estado. Então, por isso, eu achei também que isso seria importante, né? Essa ligação direta, assim, para facilitar, digamos assim, o caminho, né, para chegar a eles. Apesar de que, do jeito que eu sou também, eu ia em busca de verbas, eu vou em busca de verbas se eu chegar lá, para todo mundo, né? Vou buscar aonde puder, desenvolver projetos e buscar parcerias para São Vicente mudar e se desenvolver. Bem, Solange, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: você sabe que aqui na Baixada Santista, principalmente na cidade de São Vicente, tem 2 grupos muito fortes. Um porque a Baixada Santista ela é um reduto tucano, né, do PSDB. 7 dos 9 prefeitos da região são do seu partido. Mas São Vicente em si tem muita influência do ex-prefeito e também ex-governador Márcio França, né? Que é um desafeto do governador João Dória. Este grupo também sondou você, devido ao seu vínculo com São Vicente? Sondou sim, eles vieram conversar comigo, nós conversamos várias vezes. Eles queriam que eu fosse para o grupo político deles, quando eles souberam que eu estava sendo sondada, né, para ser candidata, e eles me sondaram, vários secretários, o próprio prefeito, o próprio Márcio França, eles conversaram comigo, mas assim, não daria para eu ir para esse grupo político, porque eu não acredito na forma como eles governam. Eu acho que precisa ter mudança, eu acho que precisa ter um olhar diferente. O que eu penso e o que eu tenho analisado, o que está sendo feito de correto, a gente dá continuidade. Aquelas obras que começaram e estão paradas, a gente dá continuidade, porque é dinheiro público que foi implantado lá. Mas o que a gente quer é colocar o que também não tem na cidade. Não tem zeladoria, não tem médicos, tem muita reclamação em relação à saúde, à educação. Então, o nosso projeto, o nosso plano de governo está sendo baseado nas necessidades iniciais
da cidade de São Vicente e também algumas coisas que a gente pode fazer para trazer empresas, indústrias e aumentar o emprego na cidade, já que por causa dessa pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente ainda pode ser que perca o emprego, então você vai ter que trazer desenvolvimento, vai ter que pensar nas duas coisas, né? Resolver o problema de agora e também trazer alguma atividade diferente para o desenvolvimento da cidade. Bem, Solange, quando você fala da questão do emprego em São Vicente, São Vicente estava muito forte, principalmente na região central, a questão do comércio. Sim. Né? Diferente de outras cidades da região, como Santos e aqui mesmo Cubatão, tem polo industrial, tem porto, São Vicente se fortificou muito no comércio. Né? E a pandemia pegou a cidade meio que surpresa, porque afetou diretamente o principal meio de economia da população de São Vicente. Né? Como você que estava na rua sempre, fazendo reportagens, cobrindo toda essa situação, como você vê, como você viabiliza resolver a questão do comércio de São Vicente, que deu uma parada como de todas as cidades e estava em um movimento pujante? Então, o que eu vejo hoje na situação atual de São Vicente, eu estou estudando bastante a lei de uso e ocupação do solo, o plano diretor, que foram aprovados recentemente aqui em São Vicente, conversando muito com os especialistas nessa área para trazer indústrias. Então, existem algumas áreas na área continental, por exemplo, que já podem ser construídas indústrias, né, não poluentes, numa outra área, que com essa nova lei foi liberado o comércio, e a gente avalia também que em Praia Grande tem um grande processo para desenvolver um projeto do aeroporto de cargas. Então, deve começar as obras ainda esse ano do aeroporto de cargas. É claro que isso ainda vai levar anos, né, até esse projeto ser totalmente concluído, mas vai gerar empregos. E ali, coladinho na área continental. Então, eu acho que se a gente batalhar, a gente consegue já pensando, buscando alternativas para trazer empresas, já pensando que ali do lado, coladinho, vai ter um aeroporto de cargas em breve. Então, isso tudo a gente já está analisando para trazer o desenvolvimento. A gente imagina também que nesse ano aí, até o final do ano, essa pandemia deva passar, pelo menos diminuir bastante, e o ano que vem já começa a tudo vir aos pouquinhos. E a gente já está pensando também em que propostas que a gente pode fazer para atrair o comércio, né? Porque a gente vê que tem muitas lojas fechando, infelizmente, né? Uma forma de incentivar esses lojistas a reabrirem ou outras lojas a abrirem aqui em São Vicente. E assim, eu estou muito otimista também com projetos de parcerias com o poder público e a população e entidades para a gente desenvolver programas que antes existiam e não existem mais, para que as pessoas aprendam uma profissão e gerem renda também. E projetos que eram voltados para os adolescentes, por exemplo, como o antigo GEPOM, que existia aqui em São Vicente, era muito bom para os adolescentes, não tem mais. A gente acha que ele é importante, a gente vai analisar esse projeto e trazer alguma coisa parecida também para São Vicente. Solange, quando você falou a questão do aeroporto de cargas na Praia Grande, né? Sabemos que São Vicente é uma cidade um tanto que fragmentada. Tem a parte insular e tem a parte da área continental e alguns bairros ainda um pouco mais afastados. A partir do momento que você vê a questão do aeroporto da Praia Grande, você já começa a pensar na região metropolitana como um todo. Né? E se você chegar ao cargo, você vai ser prefeita da segunda cidade mais populosa da região, que historicamente é muito rica também por ser a primeira cidade do Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco de São Vicente, o que a cidade poderia oferecer em parâmetros metropolitanos para a nossa região. E como você também levaria isso para a AGEM, para o Condesb? Olha, primeiro assim, que a gente pensar no metropolitano, na Baixada Santista, é preciso sim, porque eu já dei o exemplo do aeroporto de cargas, né? Que isso vai ser importante para toda a Baixada Santista, né? E eu já estou pensando nisso porque está coladinho com a área continental, eu já quero trazer propostas, né? Pensar aí nas propostas para atrair os empresários já para desenvolver ali a área continental.
Para resolver problemas de enchentes em Santos, em São Vicente, por exemplo, a gente precisa de Santos. Tem algumas áreas que você não tiver uma parceria com Santos, você não vai conseguir resolver. Então, porque assim, São Vicente, quase a cidade inteira tem alagamentos. Então, são problemas que você resolve de maneiras diferentes. A gente já pontuou 7 soluções para amenizar os problemas das enchentes em áreas determinadas, mas tem algumas que precisa da parceria com o Santos, porque senão você não consegue resolver de uma forma adequada. Então, eu acho assim, só que assim, na Baixada Santista, é difícil a gente falar em união dos prefeitos, apesar do Condesb, né? E ultimamente, nesses últimos anos, não tem união nenhuma em relação à Baixada Santista. O que a gente vê é que os prefeitos estão conversando agora por causa da pandemia. Mas mesmo assim, cada prefeito acaba decidindo por si só os problemas da sua cidade. Então, acho que a gente precisa efetivamente unir, porque o transporte metropolitano, que tem muitos problemas, que é de responsabilidade do Estado e que abrange todas as cidades, se os prefeitos se juntassem, se unissem, até para cobrar melhorias, a gente conseguiria muito melhor. Já pensou? Os 9 prefeitos reclamando, exigindo, fiscalizando, como seria muito mais forte para conseguir resolver alguns problemas? Tem o VLT. O VLT hoje em Santos, como São Vicente, tem uma segunda etapa em Santos que está atrasado e tem já o projeto para a área continental. Já estamos lá reivindicando com o secretário de Transportes. Olha, o VLT de Santos não está saindo, está parado a segunda etapa. Não dá para passar São Vicente na frente da área continental, já que a ponte, a reforma emergencial já terminou, logo deve começar a obra completa. A gente não pode pensar nisso também, já que uma coisa está parada, começa a avançar em outra, para a gente desenvolver tudo. Então, é fundamental essa união dos prefeitos. Aliás, eu tenho conversado com alguns prefeitos também, eles estão me dando sugestões, estão me ajudando bastante, porque assim, nós estamos na rua ouvindo a população. Eu criei um canal no YouTube, fazendo reportagens para continuar ouvindo a população nessa fase de pré-campanha. E a gente tem andado muito nos bairros, né? A população está muito desanimada, não acredita mais numa mudança, ela quer ter esperança. E é isso que a gente pretende oferecer para as pessoas, né? Esperança de mudar a cidade onde todos nós moramos, para que o vicentino tenha orgulho de dizer que mora em São Vicente. Falamos da questão metropolitana e a gente também sabe da interação que os prefeitos da região têm, não só entre si, entre o Condesb, mas precisam estar bem alinhados com os deputados da nossa região, sejam eles os federais, sejam eles os estaduais. Você, como jornalista, como repórter, sempre esteve em contato com esses políticos, né? Podemos citar aqui até a deputada Rosa Navalli, que foi sua colega de trabalho, considero até minha também, que eu tive uma pequena passagem pela TV Tribuna. Como você pretende fazer esse trato com os deputados para a região e especificamente para a cidade de São Vicente? Olha, quando a gente, assim, qual é a minha visão? Na minha vida toda, eu sempre votei em pessoas, não votei em partidos, não votava em partidos. Acreditava naquela pessoa como melhor solução para aquele momento, seja prefeito, governador, presidente. Não me importava muito com os partidos. E hoje eu vejo que a gente, assim, acabando uma eleição, tem que zerar e todo mundo se unir em prol daquela cidade. Mas antes disso também, eu conversei com a Rosana Vale, eu conversei com o professor Kenny, já falei sobre a minha proposta. Aliás, eu conversei com a Rosana até antes de decidir, para saber dela, se ela tinha, se ela não queria, se ela tinha achado que foi ruim a troca, né? Sair do jornalismo e ir para a política, se ela tinha se arrependido. Ela disse que de jeito nenhum, que no começo foi difícil, mas depois aí ela acabou engrenando e a gente vê que toma decisões independentemente. Sim, ela é uma das deputadas mais atuantes aqui da região, pelo menos ao meu ponto de vista. E ela falou que não, me incentivou até entrar na política. Então, eu conversei com ela, conversei com o Kenny, e não conversei com os outros ainda, porque não tive a oportunidade, para saber dessa ajuda que eles podem dar para São Vicente, porque São Vicente está precisando demais nesse momento. No ano que vem
vai precisar ainda mais. E todos eles me incentivaram, eles falaram, estamos juntos lá, se você for eleita, o que precisar da gente, desse contato, dessa relação, conta com a gente. Acho que a gente tem que fazer isso, né? Acabou a eleição? Zerou. Vamos lá, todo mundo junto para que seja o melhor para a cidade. Bem, Solange, voltando para a raiz de São Vicente. O que é que tem que se resgatar na cidade? A cidade, historicamente, ela é muito conhecida. A gente começa a saber de São Vicente já na escola. A gente começa a estudar, começa a aprender as primeiras letras, estudamos a história do Brasil, lá está São Vicente. A cidade também ela é muito rica na questão cultural. O que é que dá para resgatar da história e dos conceitos vicentinos para que o próprio Calunga, né, o munícipe da cidade, tenha orgulho em falar, eu sou de São Vicente? Olha, ontem eu estava conversando com o pessoal que desenvolveu o projeto Tripulantes do Futuro, que foi um projeto muito legal que aconteceu na cidade e depois acabou parando, né? Não só aqui, mas aconteceu em outros lugares, mas acabou parando. E era muito legal também porque aproveitava os jovens e a gente... Tinha um projeto também aqui para São Vicente que acabou não vingando, que eram oficinas culturais voltadas para, por exemplo, você desenvolver ao longo do ano tudo que você vai precisar para encenação, por exemplo. A gente tem a tradição das quadrilhas, das festas juninas, que a gente tem que dar um up nisso, porque São Vicente é tradicional, eles são muito bons no que fazem. Então, e além da história... O povo da Baixada em si é muito talentoso, né? Muito! E eu estou falando de São Vicente porque a gente está no foco de São Vicente, mas a Baixada tem muitos talentos. E em São Vicente também tem talentos na música e a história de São Vicente em si, da encenação, que eu já falei que se eu for eleita, eu quero participar da encenação. Lá na areia, no palco, eu já falei isso. Você tem preferência em ser alguma personagem, Solange, ou não? Não, ainda não. Eu só sei que eu não vou ser Índia Bartira, não. Pode ser alguma portuguesa vindo do navio, alguma coisa parecida. Meu avô era português, entendeu? Então eu já falei assim, se eu for eleita, eu quero participar da encenação da Fundação de São Vicente lá da areia. Não quero ficar no camarote, não. Eu vou ficar lá junto com todo mundo participando também. Solange, voltando à questão falamos muito aqui da Ponte dos Barreiros, mas acredito que a cidade também há outras questões que devem ser resolvidas de imediato. Talvez algo que a gente escuta muito com o passar dos anos em São Vicente é a questão da mobilidade urbana, é a questão da logística. Quando enche, as vias ficam ruins para os veículos, tem toda a dimensão, você vem pela Imigrantes, linha amarela, os acessos são difíceis. Mobilidade urbana, Solange, como detectar, primeiramente, e depois tentar solucionar esses problemas antigos de São Vicente? Olha, em relação à mobilidade urbana, se a gente dá uma olhadinha, anda pela cidade, a gente vê que não existe um plano de prioridade para resolver isso. Então, precisa sim fazer um plano, e já tem uma equipe que a gente pediu para conversar com técnicos, estão desenvolvendo um plano de mobilidade urbana para que o transporte coletivo tenha prioridade. Então, uma das coisas que a gente já está fazendo é ver quais as soluções viáveis para, pelo menos, diminuir as enchentes na cidade. Então, a gente já detectou 7 pontos que a gente tem obras pequenas que a gente pode fazer para poder diminuir, pelo menos no primeiro momento, as enchentes. Naqueles lugares em que enchem e que nesse momento você não consegue resolver, mas que encheu, baixou rapidinho, que hoje que acontece? Tem ruas que enchem e ficam dias a água lá para escoar. Então, de repente, com algumas pequenas intervenções, algumas obras que começarem e não terminaram, você pode diminuir os transtornos das enchentes em vários lugares em São Vicente. Eu até já falei sobre algumas delas em algumas outras lives e outros programas também. E isso é um ponto para você minimizar aí a situação. Incentivar o transporte coletivo, dar prioridade para os ônibus em algumas ruas e avenidas de São Vicente, a batalha que a gente já tem pelo VLT. Em relação ao transporte, que eu falei assim, tanto o nosso transporte municipal, que é a Otrantur, quanto o intermunicipal, que é de responsabilidade do Estado,
tem que ficar em cima o quê? Para que os contratos sejam executados da forma correta, né? Os problemas que a população identifique sejam realmente resolvidos. O que a gente está vendo hoje em relação ao transporte na Ponte dos Barreiros é um absurdo. Por causa da pandemia, a Outranatur, ela já falou que diminuiu mesmo o número de ônibus, porque diminuiu o número de passageiros. Só que o comércio abriu, foi abrindo uma coisa, foi abrindo outra, abre, fecha, as pessoas voltando a trabalhar e o transporte continuou menor, continuou com menos ônibus e a população dentro dos ônibus todas juntas, coladas, algumas pessoas acabam ainda nem usando máscara, e ali é um foco para você ser infectado. Então, se fala muito, falar porque o shopping abriu, porque o comércio abriu, mas e o ônibus? Ali as pessoas não estão sendo contaminadas? Então, você tem que ver tudo, não tem uma cobrança. Se a empresa foi contratada pela prefeitura, ganhou uma licitação e está lá, tem que ser tantos ônibus, tal, e ela não está fazendo isso, ela precisa ser cobrada. Ainda mais numa época de pandemia, quando deveriam ter mais ônibus circulando para que menos pessoas estivessem dentro. Solange, você sempre atuou como uma repórter investigativa, muitas vezes. Né? Muitas vezes adentrou nos próprios públicos para ver as situações. Você acabou de falar da pandemia. Sabemos que a situação não está difícil. E no caso de São Vicente, sempre foi cobrado historicamente que o Hospital de São Vicente, o CREI, não suportava o contingente da cidade. Isso não é de agora, não, isso é de anos. Não estou colocando culpa em administração A, B ou C. Só que eu quero que você, como alguém que acompanhou isso de perto, me diga como está a situação hospitalar de São Vicente, a saúde, para o enfrentamento dessa crise. Então, a gente vê que, por exemplo, não deveriam ter testes para a população poder fazer o exame, o teste e saber se tem coronavírus ou não. São Vicente não tem quase testes. Até agora, a cidade fez 4.000 e poucos testes só. Para a gente ter uma ideia, no fim de semana, Santos, na Zona Noroeste, fez 12.000 testes. Até agora, Santos já fez mais de 60.000 testes. E São Vicente, 4.000 e pouco. Por que não tem testes? Porque a população não está sendo testada. Eu passei por uma experiência, não consegui fazer o teste no CCC lá de São Vicente, e no dia seguinte eu fiz num laboratório particular e eu estava com o coronavírus. E muita gente reclama que não você chegou a se infectar? Sim, eu peguei coronavírus, fiquei 15 dias em casa e eu só fiz o teste porque uma pessoa que trabalhava comigo começou a sentir dor de cabeça, febre. Aí eu falei, vamos fazer o teste. Ele que estava com os sintomas deu negativo, que deve ter sido falso negativo, porque depois ele ficou até uma semana internado, e eu deu positivo e eu não tive sintomas praticamente. Mas então eu fiz o teste, eu não consegui fazer em São Vicente, não consegui, fiz num laboratório particular, e aí eu fiquei os 14 dias, fiquei 2 semanas em casa, cumprindo o isolamento, nem saí para nada. Então, primeiro você tem que fazer os testes. Né? Quanto mais você sabe, mais a população acaba ficando em casa e não se infecta mais. Em relação aos ônibus, até que a gente já falou, que não tem essa preocupação, e em relação aos hospitais também. Porque o que está acontecendo? Muita gente de São Vicente não está encontrando aqui e está sendo tratado quando precisa de internação, UTI, em Santos. Porque a gente vê o número de pacientes de São Vicente em Santos é muito grande. Então, o número acaba sendo irreal. Agora, em relação à saúde, de uma forma geral, em São Vicente, já tinha muita reclamação, piorou com a pandemia, eu tenho ido nas comunidades e as pessoas têm reclamado muito que não conseguem marcar consulta, que não tem médico no postinho. Então, a saúde da população pode piorar um pouco mais por causa de tudo isso, também não só em relação ao coronavírus. Bem, Solange, estamos chegando ao final da entrevista. Eu quero agradecer de coração. Tá, minha hora passa rapidinho. Com você aqui tinha assunto para mais de 1 hora de entrevista, tenha certeza disso. Então você tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Agradeço muito o convite, você ter me dado esse espaço para eu falar um pouquinho da minha trajetória, do meu desafio. Eu tive muita coragem, né, de deixar o jornalismo, onde eu estava super bem na TV Tribuna, fazendo um jornalismo que as pessoas, de uma maneira geral, gostavam muito, para sair disso, enfrentar uma campanha em São Vicente, uma cidade que tem muitos problemas, mas que tem uma população que precisa de um outro olhar de verdade. É com isso que eu quero fazer. Eu quero trazer para a cidade de São Vicente, para os moradores de São Vicente, esse olhar da mulher, esse olhar feminino, esse outro olhar. E eu tenho muita honestidade, caráter, coragem
determinação, força, garra, trabalho e sempre quis ajudar a população. E eu espero que as pessoas entendam isso. Tem uma fase difícil aí de pré-campanha, depois uma campanha muito difícil, né? Porque alguns grupos políticos jogam sujo aqui, mas a mesma coragem que eu saí é a coragem que eu vou até o final, até essa eleição. E com as palavras da Solange Freitas, encerramos mais uma live da Folha de Cubatão. Lembrando que você vai poder assistir essa entrevista, além dela ter sido ao vivo aqui nas redes sociais pelo Instagram, na TV Unisantos, canal 12 da NET. Ok, gente? Solange, um abraço, fique com Deus, boa sorte e até a próxima. Beijo para todos, tchau.